A paz do Senhor, boa noite, boa noite, boa noite. Ontem nós vimos ali, amém, a primeira parte do livro de Apocalipse. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo, amém? Louvado seja. Então nós estamos aqui agora falando sobre Apocalipse 2, recapitulando lá atrás. Nós falamos sobre profetas, profecias, aleluias. A gente estudou na introdução ali em que João ficou preso ali na ilha de Patmos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava escrevendo o livro Apocalipse, aquele que veio, né, enfim, revelar, amém, todo o processo do final, né, onde ele narra ali a derrota final, né, de Jesus contra o reino das trevas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Apocalipse é um livro muito complexo. Aleluias. Então a gente vê muitas bases, né, do Velho e do Novo Testamento, uma complementa a outra, principalmente são as bases do livro de Daniel. Fala muito ali em Daniel 10, fala muito ali na batalha de Daniel, aleluias, contra o reino das trevas, louvado seja o nome do Senhor. Ali também a gente pode ver muito, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse, em todo o decorrer da Bíblia, subentendido em vários versículos que eles vão se complementar e vão dar ali o sentido cronológico, vão dar ali os códigos, as chaves, aleluias, que estão, né, mais a fundo nas escrituras, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Apocalipse, ele vai ali, né, falar conosco sobre o fim dos tempos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depende da linha, né, que você está estudando, daquilo que você acredita, né, da sua doutrina em relação às escrituras, amém? Então, a gente vai seguir, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, interdenominacional. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma denominação, nenhuma placa, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ou religião. Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que toda vez que o povo estava se desviando, o Senhor levantava um profeta, amados, assim como levantou Isaías, né, para anunciar a vinda de Jesus, aleluias, assim como anunciou Jeremias, amém, para chegar num povo, aleluias, aonde ele falava diretamente com ali, né, os principais, então com os sacerdotes, aleluia, diretamente com reis. Então Jeremias, ele foi muito, né, ali desacreditado. Por quê? Porque ele mexia, aleluias, louvado seja Deus, diretamente com a patente, aleluias, da sua época. Depois a gente sabe que veio alguns outros, aleluias, como Micaías também, que enfrentou diretamente o rei, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vemos também ali vários outros e todos eles traziam uma mensagem de confronto, né? Uma mensagem de arrependimento, de conserto, aleluias. Então os profetas que eram realmente escolhidos ali pelo Senhor, amém? Eles levavam uma voz geralmente contrária àquilo que estava sendo instaurado, né, nos locais ali, nas nações. Então isso realmente vinha como uma ordem de conserto. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ali, né, em determinadas passagens, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, ele mudava, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, através do profeta, amém, a direção, ele mudava através do profeta a visão, amém, por quê? Porque o profeta, ele tá no espiritual,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha a visão além, amém, visionário. Ele conseguia enxergar o mundo espiritual. Mas por quê? Porque a gente viu ali no vídeo anterior, amém, louvado seja o nome do Senhor, que alguns são chamados, né, como diz a palavra, para pastores, para evangelistas, para bispos, para apóstolos e para profetas. Então, o chamado do profeta, ele existe sim, e ele vem de uma forma diferenciada, amados, é o que as pessoas não entendem. Aleluias. Um profeta, quando ele é chamado como profeta, ele é chamado como Ezequiel foi chamado, ele é chamado como Jeremias foi chamado, ele é chamado como Isaías foi chamado. Quando o Senhor se apresentar a ti e falar, te chamei como Ezequiel, te chamei como Jeremias, te chamei como, aleluias, Isaías, amados, isso tem uma mensagem, um teor muito forte que nós não entendemos, nós só vamos entender no decorrer do nosso processo. Aleluias. Então, realmente, quando o Senhor libera esta palavra sobre a sua vida, amados, você vai começar a entender no decorrer do teu processo que as coisas ali, elas se encaixam. Por quê? O profeta, ele vive a palavra. Amados, isso é muito forte e é só para quem crê. O profeta, ele vive literalmente as dores, as profecias, ele vive isso, né, no natural. Por quê? Porque ele vem com o espiritual da revelação do Senhor. Como você vai ser, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, passar a mensagem do Senhor, né? Passar ali aquilo que o Senhor está te comunicando, sem que você entenda, aleluias, que você viva aquilo de alguma maneira. Então, quando você vai, né, trabalhar ali na área de libertação, na área de cura, na área de restauração, seja a área que o Senhor chamou para que você, né, desenvolva, como você vai ter autoridade se você não tem experiência, se você não tem vivência? Uma coisa é você liberar uma palavra dentro da palavra, né? E isso todos nós somos chamados. Todos somos chamados para profetizar a palavra do Senhor. Então, você vai pegar a Bíblia, você vai orar, você vai ter o seu momento com o Senhor, a sua revelação, você vai profetizar, aleluias, para os seus, para sua família, né? Para você, em cima da palavra do Senhor. Outra é você ter esse ativamento profético, aonde o Senhor te fala não só, amém, específico, como geral. Então, você precisa estar atento, aleluias, com os sinais, amém? Porque o Senhor, ele vai te mostrando ao longo do caminho aquilo que ele quer que você faça, aonde ele quer que você esteja, amém? Aquilo que realmente ele precisa que você, amém, colabore com ele, porque você é um instrumento dele. Amém? Todos nós somos. Então, quando nós estamos ali nesse processo, amém? Muitas vezes nós somos como Jonas. Porque Jonas, a gente vai saber que ele foi um profeta que ele não queria cumprir a missão. Nós sabemos disso. Ele não queria que Nínive se arrependesse. Ele não queria que Nínive se, né, convertesse, né, tivesse ali aquele momento. Por quê? Porque ele sabia que os ninivitas não eram, né, aquilo que realmente mereceriam. Mas o Senhor, ele não é por merecimento. Aleluia, Jesus, ele nos resgata, amém? Ele nos salva pela misericórdia, porque nenhum de nós merecemos, aleluias. E ali a gente já sabe a história, né? Que Jonas compra uma passagem, vai para outro lugar, por quê? Porque ele não queria, ele achava que aquele povo não merecia. Mas, mais uma vez, eu venho dizer a vocês, nós não merecemos mesmo, né? Não é por merecimento, é por graça, pelo amor e pela misericórdia do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém, amados? E assim, um profeta que realmente ele viveu
a profecia foi Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ali que a própria vida dele foi voltada toda, amém, como um exemplo de tudo aquilo que o Senhor pediu, de tudo aquilo que ele passou, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, foi voltado para que todos, aleluias, pudessem ver a forma com que ele viveu. E isso nós vamos estudar quando a gente for para o livro de Ezequiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outro profeta, aleluias, para vocês entenderem a diferença, aleluias, que os profetas eles têm chaves, códigos espirituais que destravam, que mudam, aleluias, uma palavra de um profeta, ele muda o sentido, ele muda totalmente, louvado seja o nome do Senhor, os acontecimentos, a ocasião à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Não só, aleluias, da sua própria vida, como a de todos que estão ao seu redor. Um exemplo disso é Elias. Aleluias, acho que é o maior exemplo que nós podemos ver. Porque a palavra vai dizer, sobre a minha palavra, não foi nem Deus, foi a palavra dele que Deus honrou. Sobre a minha palavra, durante 3 anos não cairá uma gota de chuva nesse lugar. Aleluias, foi sobre a palavra dele. E Deus honrou a palavra dele. Amém? Não foi Deus que mandou ele falar isso. Mas Deus honrou a palavra dele. Porque ele sabia do que o povo estava precisando. Ele sabia o que aquele povo precisava. E quando ele na palavra dele fala, cava em volta do altar, faz a cisterna, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, pega as talhas e joga água. Amados, não tinha água naquele lugar. Estava em falta, aleluias, a água daquele lugar. Amém? E eles pegaram ali e jogaram uma coisa que era preciosa, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque não tinha, estava em falta, estava em seca. E eles jogaram ali em volta do altar. E ele falou, né, assim, foi algo que ele fez, aleluias, contrariando aquilo que ele queria fazer. Se ele queria que pegasse fogo no altar, amém? A última coisa que ele falaria que seria contra ele mesmo era para jogar água. Amém? Naturalmente falando, ele foi contra ele próprio. Mas por quê? Porque ele sabia, ele já tinha tido a revelação do Senhor. Então ele falou, cava e joga água, porque vai orar. E o fogo vai descer e vai lamber essa água e vai queimar o holocausto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, da palavra dele, Deus honrou. Amém? Porque ele sabia, ele tinha convicção, amados. Amém? Ele tinha convicção daquilo que ele estava profetizando. E isso é muito forte. Amém? Então, assim, nessas passagens proféticas, nós vamos ver que alguns profetas, eles abrem caminhos, eles liberam destinos, eles destravam, depende da unção que cai sobre você. A unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Vocês sabiam disso? A unção que você respeita é a unção que você atrai. Imparte a unção. Quando Moisés impartiu a unção com 70, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não estava aguentando sozinho, amém? Ele impartiu da unção dele, da que ele carregava, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele imparte essa unção, ele impartiu a unção dele, que caiu sobre ele impartiu com os outros. Portanto, você só vai receber a unção que você respeitar, que você acreditar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério, é muito espiritual. Porque se você não respeita a unção, você não recebe a unção. Porque o Senhor, ele não vai liberar sobre você algo que você vai deixar, aleluias, né, inútil. Ele não vai liberar para você algo que você vai deixar morrer.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você respeita a unção, você recebe a unção que você respeita. Que você, amém? Louvado seja o nome do Senhor, em parte aceita, aleluias, aquela unção. Porque a pessoa pode vir e liberar uma unção para você. Mas se você não receber, se você não aceitar, você não vai ver essa unção fluir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existem profetas que eles liberam destinos, eles destravam o profético. Existem outros profetas que mudam direções. Amém? Que fazem, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, a reviravolta, que trazem, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, o oculto, o profundo e o escondido para a tona. Aleluias. Existem outros profetas que curam. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que a unção que ele carrega cura doentes. Amém? Físicos, emocionais. Aleluias. Trabalham com cura, na área de cura. Aleluias. Porque recebem a unção de cura. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Outros liberam, aleluias, de cativeiros. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. De vícios. Aleluias, louvado seja o Senhor, de possessões demoníacas, de realmente entrar no mundo, aleluias, espiritual das trevas, aleluias, e ali lançar a unção, a palavra profética sobre a sua vida, te arrancando, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, do mal, amém? Então, cada profeta, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, carrega uma unção diferenciada, amados. Pode estudar profeta por profeta, o que cada um carregava. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amados. Isso é diferente, isso é muito além do que a gente pode, aleluias, amém, entender, né, no natural. Entender ali, louvado seja o nome do Senhor, superficialmente, amados. Porque se você está, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, em um local e um profeta libera uma palavra sobre você, se você crê, você vai impartir da unção daquele profeta e as coisas vão se realizar da forma com que ele falou. Amém? Mas para isso você tem que ter fé, você tem que crer. A palavra do Senhor fala, né? Creia nos meus profetas e prosperareis. Aleluias. Então é você que envolve a unção que você quer receber. É você que envolve a unção que você quer impartir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A visão que você, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, vai liberar na vida do seu irmão, da sua irmã, ou daquele que o Senhor colocar no seu caminho. Isso é muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então a gente pode ver claramente, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor ainda hoje usa os seus profetas, amados. Usa. Ele pega as pessoas, dá aleluias, louvado seja o nome do Senhor, a unção sobre a vida delas. Amém? Para que elas levem a mensagem, para que elas estejam em lugares, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amados, em obediência, em separação, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você crê, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, você vê que as coisas realmente começam a andar em movimento de acordo com a palavra do Senhor, amém? Porque a palavra não é aleluias do profeta, amém? A palavra é de Deus. Então, quando nós estamos ali, amém? Como nós falamos no vídeo anterior, mediante as profecias, né? Eu falo, né, que a gente estava estudando, quem estava, né, estudando ali junto, quem continua no estudo, aleluias, né? Vai anotando tudo, anotem datas, acontecimentos, palavras, fatos, amados, porque uma coisa é certa, a palavra do Senhor que veio do Senhor não cai por terra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém? Então, assim, só para a gente introduzir novamente, amém? Porque a gente vai estudar, né, todos os passos, né,
todos os profetas, todos os livros, dos maiores ao menores, tudo que é sobre ministério de cura e libertação e ministério profético, nós estaremos vendo no decorrer desse ano, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Amém? Tudo que o Senhor colocar no meu coração, nós vamos anotar, nós vamos colocar ali em oração. Glórias a Deus e vamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Desenvolvendo isso ao longo do nosso processo. Amém? Então, vamos voltando ali para a palavra, que a introdução já foi dada, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Apocalipse 2. Glórias a Deus. A mensagem à igreja de Éfeso. Aleluias. Porque em Apocalipse 1 nós vimos que foi ali relatado as 7 igrejas. Aleluias. E o Senhor sabia a debilidade de cada uma. Você vê que elas eram igrejas. Amém? Mas cada uma tinha uma debilidade. Cada uma tinha ali, aleluias, algo a ser consertado pelo Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vamos ver a igreja de Éfeso, aleluias. Em Apocalipse 2:1, né, vai dizer que a mensagem é para essa igreja de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Escreve, aleluias, ao anjo da igreja que está em Éfeso, glórias. Isto diz, aquele que tem à sua destra, aleluias, as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço as tuas obras, te diz o Senhor, o teu trabalho, aleluias, e a tua perseverança, aleluias, e que não podes suportar os maus. Oh, glórias, era uma igreja, aleluias, que buscava purificação, aleluias, que buscava, aleluias, se distanciar do mal, aleluias, assim como diz lá em Jó, que ele era um homem íntegro e que ele fugia do mal, glórias a Deus. Aqui vai dizer que Éfeso, ele tinha essa característica, não podes suportar o mal, aleluias, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, aleluias. Olha aqui o que diz sobre Éfeso, amados. Eles colocavam, aleluias, em xeque as profecias que eles recebiam. Eles colocavam em xeque aqueles que se diziam ser e não eram, aleluias. Eles colocavam à prova, amém, aqueles que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, né, que se achaste nas mentiras, né, que se contradiziam nas palavras, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui que tu sofreste por paciência, trabalhaste pelo meu nome, sem se cansar. Então ele diz que a igreja de Éfeso, mesmo passando por isso, ela não se cansava, ela batalhava, aleluias, ela tinha paciência, aleluias, louvado seja, ela sofria, mas ela, aleluias, estava firme, trabalhando na obra do Senhor, amados, louvado sejamos, e combatendo, aleluias, aquilo que ela, né, via como uma mentira, como, né, o que ali não se contradizia. Amém, amados? Por quê? Porque se você fala algo, você não pode falar algo, aleluias, e testificar outra coisa. Então ela colocava isso em xeque, como pode? Amém? Então ela tinha isso de bom, o Senhor falou para ela, isso é bom que você tenha esta atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tenho, porém, contra ti. Aí vem o Senhor, mais. Então, quando Deus, ele fala mais, quando Deus fala, né, um alerta aí de que, assim, você faz tudo isso, porém, né, mas, então a gente precisa ali, ó,
tá ligado. Por quê? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo e a gente começa a focar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, só no que a gente tá acertando e esquece do que a gente tá errando. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui fala, porém eu tenho contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Amém? Isso é muito forte, porque a palavra vai dizer que de todos os mandamentos, de todos, aleluias, os dois são os mais importantes. Amai primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois o seu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o Senhor acima de qualquer outra coisa, amados, não é digno de levar o nome dele. Isso é muito forte, porque o Senhor fala isso na nossa palavra. Amém? Na palavra dele conosco. Aleluias, quando você estuda, você vai ver que o Senhor fala isso, entendeu? Ele tem que ser acima de tudo que você tem. Ele tem que ser acima de todas as coisas. Ele tem que estar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, no teu coração. Você tem que desejar, aleluias, estar na presença do Senhor, amém? Então ele fala, né? Lembra-te da onde caíste. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Lembra da onde você caiu, amados, louvado seja o nome do Senhor, é o que ele fala para nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então arrepende, volta para primeiras obras. O que é volta a primeiras obras? Volta aquele amor que você tinha quando você encontrou com Jesus pela primeira vez, aquele ardor, né, da gente ser, né, ali recém-convertido, né, assim, recém ali, quando você descobre, começa a descobrir Jesus, começa a ver, começa a ter ali, né, aquele aconchego, né, aquele primeira paixão, aleluias, porque a gente é assim, quando a gente, né, se entrega para Jesus, aleluias, que a gente toma ali aquele amor, amém, aquela paixão, aleluias, pelo evangelho, amados, louvado seja o Senhor, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente quer estar ali, né, ali 24 horas falando do Senhor, né. Amém, amados? Então, assim, a gente fica ali naquele primeiro amor que a gente, né, que é 24 horas tá ali na presença. Isso é voltar às primeiras obras. Então, ali, né, o Senhor falava que Éfeso tinha perdido isso, né? Tinha perdido, né, aquele vigor, aquela vontade, né, de estar ali na presença do Senhor, de buscar cada vez mais ali a oração, o jejum, né, assim, de sentir aquele fogo, amém, das primeiras obras. Então, o Senhor falava que, né, o que tinha contra Éfeso era isso, que eles tinham abandonado o primeiro amor, né, e muitos, né, às vezes substituíam o primeiro amor de Jesus, aleluias, por outras práticas, amém? Vai falar a palavra, né, que tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né, ali toma e vira um ídolo. Então a gente, por mais que a gente queira algo, por mais que a gente, né, esteja empenhado em fazer algo, aleluias, até mesmo aquilo que o Senhor nos direcionou, a gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa, né, colocar o Senhor, amém? Em primeiro lugar, acima de todas as coisas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele fala isso, né? Então assim, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependerem. Então assim, o Senhor fala, filho, primeiro eu, né? Primeiro o reino, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque como nós vamos saber aquilo que o Senhor tem para nós se nós não buscarmos primeiramente a Ele? Muitos se perdem nisso. Aleluia, se perdem exatamente nesse caminho. Glórias a Deus, por buscar, né, às vezes desenfreada, coisas que às vezes não é o Senhor. Então, amados, né, ele fala, para que não venha a ser tirado de ti, né, esse castiçal, né, que não venha a ser perdido aquelas bênçãos que eu tenho para ti, né, que você permaneça e me coloque em primeiro lugar. Porque se você me colocar em primeiro lugar, eu lhes darei todas as outras coisas, amém? Então, honre primeiro a Deus, né? Honre primeiro o reino,
para que tudo se volte ali, né, mediante a vontade do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E tu, porém, isto, né, eu tenho, que odeias as obras do Nicolatas, e as quais eu também me aborreço. Então, o Senhor fala que ele se aborrecia, né, de obras que não eram ali para o Senhor, amém? Que ele se aborrecia com a influência que os Nicolatas tinham. Então, ele fala, me aborrece, né? E eu sei que vocês também se aborrecem. Então, isso ali era algo muito forte, né? Que Jesus mencionou ali, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluias. Ao que vencer, eu lhes darei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, assim, o Senhor fala, volta para o primeiro amor, né? Volta a confiar, volta a fazer para mim. Que quando você se voltar para mim, verdadeiramente, tirar os ídolos, tirar tudo aquilo que ocupa o meu lugar, aleluias, eu farei para ti. Amém? Porque aí tudo que vir até você será meu. Então, isso é muito forte. Amém? Então, a gente vai fechar a mensagem de hoje na igreja de Éfeso. Aleluias. Por quê? Porque aqui ele descreve 7 igrejas, amados, e nós somos as igrejas, amém? Então, o Senhor sabe a nossa debilidade, o Senhor sabe, né, aquilo que nós estamos ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, precisando melhorar. Aleluias, na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, fiquem com essa palavra, né? Vamos estudar, vamos anotar, né? Cada um ali anota a sua... Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, o seu entendimento, né, a respeito de tudo aquilo que a gente conversou hoje, amém? Porque aí, amanhã a gente volta, né, falando com a mensagem de Esmirna. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fale melhor no coração de vocês. Até amanhã.